Olá, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte do Senhor para você, para a sua vida, para a sua família. Queremos então trazer mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Uma mensagem de fé, uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para transmitir para o seu coração. Amém, queridos? E eu quero pedir que você possa colaborar com este canal, nosso podcast Fé Efetiva, onde nós temos o objetivo e um propósito diante de Deus de levar fé, edificação de vidas e uma palavra de transformação de vidas para muita gente. Então você pode ser colaborador desta obra, curtindo os vídeos, né, dando seu like, compartilhando, fazendo seu comentário, né, dando seu comentário aqui no nosso canal e também compartilhando o nosso conteúdo, a mensagem de Deus para outras pessoas, sejam amigos, família, grupo de WhatsApp. E eu serei muito grato a você e o Espírito Santo também, né, vai ficar muito feliz com a sua atitude de divulgar a palavra de Deus. Amém, queridos? Tudo para a glória de Deus. E o Espírito Santo hoje nos direciona para uma mensagem que é muito conhecida, né? É uma mensagem de fé muito forte. A nossa base aqui das mensagens do nosso podcast é sobre fé. É tudo que precisamos para podermos alcançarmos a benevolência do Senhor, ou seja, os benefícios que o Senhor tem para nossas vidas, para a nossa família, né, para as nossas empresas, para tudo em que nos envolve diante do Senhor. Tá bom, queridos? E eu quero falar de um texto muito conhecido, porém, de um tema muito conhecido e uma história também na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, começando aqui no versículo 25, fala de uma mulher, né? Uma mulher que teve uma atitude impressionante, né? Teve uma atitude nas últimas, como nós costumamos falar, quando alguém chega no fundo do poço, não tem como descer, ou fica lá ou sobe. Então esta mulher, ela chegou no fundo do poço, mas quando ela chegou no fundo do poço, ela conseguiu se erguer de uma maneira como ninguém sabe onde ela encontrou forças, mas ela se ergueu, se levantou, saiu do fundo do poço e hoje a sua história está sendo contada no mundo inteiro, através desse texto do livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Então, queridos, esse texto está no livro de Marcos e nos fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que é o tema, né? A mulher que tinha uma enfermidade terrível. No livro de Marcos, capítulo 5, começando no versículo 25, a Bíblia diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma terrível hemorragia, uma enfermidade terrível. Já havia desafiado os médicos, né? E esse texto da história desta mulher, eu não vou ler todo o texto agora, depois vou recapitular alguns versículos, porque é um texto muito conhecido, né? Como muitos falam, a mulher do fluxo de sangue, ou seja, uma mulher que tem uma história hoje que é contada, que é falada. A história desta mulher é exemplo para milhares e milhares de pessoas, tanto mulheres como homens, evidentemente. Então, queridos, o que nós vemos nesse texto, na atitude desta mulher, uma atitude de fé, uma atitude, uma reação, né? Uma reação contra uma situação que não havia mais solução. A medicina já havia descartado a possibilidade de cura. O texto diz que ela havia gastado todas as suas reservas, todos os seus bens, tudo que ela tinha como bens materiais, ela investiu tudo em medicamentos, em médicos, para que houvesse a solução do problema, mas não conseguiu. Então, como eu falei, ela chegou no fundo do poço, não é? Não havia mais esperança, não havia expectativa na vida daquela mulher. A única coisa que ela sabia que poderia lhe acontecer seria a morte física, né? Porque a enfermidade estava a conduzindo, a levando para esse caminho, a esse desespero,
e ela já havia se tornado uma pessoa rejeitada pela família, desprezada, aliás, pela família, pela sociedade, pelas pessoas, porque naquela época, né, devido a tanta ignorância, as pessoas e a cultura da época, né, a ignorância também, a falta de conhecimento, envolvendo a falta de amor também pelas pessoas, ela se tornou uma pessoa desprezada e separada de tudo, né? Mas aí o que acontece? Aqui a Bíblia mostra no texto, na continuação, aqui no versículo 27, aí diz assim, ó, olha só a continuação. Quando surge uma luz, a gente costuma dizer, né, em um ditado popular, uma luz no fim do túnel. O versículo 27 diz: tendo ouvido de Jesus, aqui Marcos diz na minha versão, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo, pois, por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aleluia. É neste versículo 27, amados. É neste versículo 27, aonde nós podemos tirar as lições de vida, lições de fé, lições de autoestima, de determinação. Uma pessoa que ela não desiste de viver. Uma pessoa que ela espera até o último suspiro, ainda acreditando na possibilidade de vencer, na possibilidade de viver, na possibilidade de dar a volta por cima. Até o último suspiro, não se entregar totalmente à morte. E esta mulher, incansavelmente, ela buscava uma solução. Ela buscava uma saída, né, para resolver a situação daquele mal, daquela enfermidade maligna, eu posso dizer, um demônio que atuava na vida dela, na carne, no corpo, trazendo uma enfermidade terrível desta maneira, que a medicina não podia resolver. E aí então essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Nós temos esse texto escrito em Mateus, em Marcos, onde estamos lendo, e temos também em Lucas. Mas aqui em Marcos, né? Aí vamos ver a atitude desta mulher. Além da atitude de fé, ela expressou uma fé ainda muito mais expressiva do que se imagina. Então, queridos, além da atitude desta mulher de viver, de querer viver, vencer, ela expressou uma fé tremenda, porque ela mostrou uma fé além do que nós ainda possamos imaginar, porque ela disse apenas, olha só no versículo 27, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes. Como que essa mulher identificou tanto poder em Jesus? Como que essa mulher identificou tanta capacidade de cura em Jesus? Imagina só, ela poderia pensar, né, em pedir uma oração, pedir que ele tocasse nela, pedir ajuda, mas a sua fé foi maior do que tudo isso. A sua fé foi maior do que ela se apresentar diante de Jesus. Ela disse: apenas eu tocar nas suas vestes. Ela automaticamente acreditou que até as vestes de Jesus, tinha poder. Ou seja, alguém ouvir falar de Jesus, dos milagres, das maravilhas, né? Ela debitou tanta confiança em Jesus, acreditou tanta confiança em Jesus, que até decidiu tocar apenas nas suas vestes.
Algumas pessoas em comentários de mensagens já ouvi dizer, ela preferiu tocar nas vestes porque não podia tocar em Jesus para não tornar Jesus impuro. Isso não existe, isso não é verdade. Ninguém poderia tocar Jesus impuro. Ela poderia literalmente poder tocado em Jesus, né? Outros dizem que ela não tocou em Jesus, não queria tocar em Jesus, porque ela não queria ser vista ou alcançada, né? Mas eu quero dizer para você, pela dificuldade que ela estava se aproximando, a multidão era grande, ela não tinha como acompanhar o ritmo da caminhada daquele povo. Ela veio foi uma estratégia que ela usou, veio por baixo, enquanto as pessoas estavam na atenção, na altura, querendo ver, se aproximar, ouvir a voz de Jesus, ela veio com a sua atitude de fé, expressando uma fé tremenda, né? Uma fé tremenda, como aquele homem, o centurião, que disse: Mestre, não precisas ir à minha casa, apenas uma palavra tua resolve, né? E cura o meu filho, o meu criado, jovem que está doente. Então aquela mulher usou a mesma expressão. Não precisa eu tocar, não precisa eu me apresentar, não precisa eu gritar, alarmar, não, nem clamar, apenas tocar em suas vestes. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, como é maravilhoso, né, aprendermos a lição de fé. Usar a fé é eliminar a dúvida. Usar a fé é exterminar, né? Eu costumo dizer que a dúvida é uma bactéria maligna que está impregnada na mente das pessoas, na mente do ser humano. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus fala que usando a fé, eliminando a dúvida, se você crê sem duvidar, ou seja, a única coisa que elimina a dúvida é a fé. A única coisa que pode destruir a dúvida é a fé. Então, quando você ativa a sua fé, automaticamente elimina a dúvida. Se você ora, se você confia, se você pede, se você determina algo na sua oração e nada acontece, é porque a fé efetivamente não foi ativada. Quando a fé ela é ativada de verdade, a dúvida é eliminada. Automaticamente se cumpre o que diz a palavra de Deus, né? Se cumpre automaticamente. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas o milagre vai acontecer. A cura vai acontecer. A libertação vai acontecer, o problema vai ser resolvido, a prosperidade vai chegar, a saúde vai chegar para a sua vida, mas é preciso efetivar a fé. Então, queridos, aquela mulher realmente expressou uma fé maravilhosa, que nós precisamos tomar por exemplo e aprender a viver a nossa vida, uma vida de fé. Estamos atravessando dias difíceis, onde a igreja, onde as pessoas praticamente não estão mais vivenciando, né, a fé, vivendo pela fé, ativando a fé, ou seja, usando a sua própria fé. Não sei, não sei se porque é, é um tempo de muita turbulência do mundo todo, que está acontecendo muita turbulência, não sei se é porque é um tempo de muitas redes sociais. Eu não vejo empecilho nas redes sociais para que alguém possa deixar de viver a sua vida de fé em Jesus Cristo. Porque, para mim, as redes sociais hoje têm trazido muitos benefícios. Eu tenho aprendido muito, tenho acompanhado muitos pregadores, pastores, pastoras, missionárias, né? Homens e mulheres de Deus que trazem a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo através das redes sociais, né? Tem me edificado muito, por isso que eu estou também aqui trazendo esta palavra de Deus. O que não pode deixar acontecer é perder tempo nas redes sociais, assistindo coisas que não edificam, coisas que prejudicam a sua mente, que prejudicam a sua fé, que prejudicam a sua essência espiritual em Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, você pode delete tudo, né? Até quando você vê aquela frase do vídeo que não interessa, ou começou a ver um vídeo que não edifica, cancela,
deleta, não perca tempo, vai ver o que lhe interessa, vai ouvir uma mensagem de edificação para a sua vida, ativar a sua fé, para que o milagre, o poder de Deus, porque a palavra não mudou, o poder de Deus não mudou, Jesus não muda, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A sua palavra é a mesma, o poder dele é o mesmo. Os milagres estão acontecendo na vida daqueles que crerem, Jesus disse. Né? Os sinais seguirão os que crerem. Glória a Jesus, glória a Deus. Então não deixe que nada venha impedir de você usar a sua fé, viver a fé, eliminar a dúvida. Aleluias. E essa mulher, ela teve a capacidade de vencer tudo isso e expressar uma fé extraordinária, se levantar e se erguer. Glória a Jesus. E por conta da sua atitude, hoje a sua história é contada. Vem aqui na frente. No versículo 20, no versículo 30, olha só, no versículo 30, olha por que a mulher, olha por que a história dessa mulher é contada hoje. Aleluias. A sua fé, ela pode ser muito grande, porém, se ela não for expressiva, se ela não for notada, se ela não for divulgada, ou seja, se você não expressar a fé de uma maneira que possa trazer resultados, não vai adiantar, ou seja, não vai abençoar a vida de outras pessoas. E essa mulher fez isso. Ela usou a sua fé de uma maneira tão expressiva que Jesus, aqui no versículo 30, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Imagina, olha só, por que Jesus falou detalhadamente? Por que alguém me tocou nas vestes? Gente, isso aqui tem um impacto muito poderoso, isso aqui tem uma explosão de poder nessa palavra de Jesus, nessa referência de Jesus. Isso é muito espiritual, isso é muito além de você ler um texto, isso é muito além de alguém dizer por que Jesus perguntou isso. Isso é muito além. O Senhor Jesus, ele fez questão de enfatizar: alguém tocou nas minhas vestes. Naquela época, as vestes eram vestes longas, né? Vestes longas, tecidos espalhados. Então não havia possibilidade de alguém tocar nas vestes e alguém perceber. Claro que não. Se Jesus fosse um homem normal, se Jesus fosse um ser normal, ele jamais, né, ele ia perceber que uma mulher teria tocado nas suas vestes. Seria impossível uma pessoa normal e natural perceber um toque onde a roupa estava se balançando para lá e para cá, suas vestes estavam tocando em várias pessoas. Mas o segredo em que Jesus, o fato em que Jesus enfatizou: alguém me tocou nas vestes, porque a determinação daquela mulher, que já estava na sua mente, que já estava no seu coração, que já estava no seu espírito, a sua determinação de fé era apenas tocar nas vestes de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. E aquele impulso de sua fé, de tocar apenas nas vestes, lhe traria o resultado, e lhe trouxe resultado. Por isso que Jesus usou: alguém me tocou nas vestes, para que a mulher pudesse automaticamente se identificar com a palavra de Jesus. E o que Jesus faz? Porque se ele não desse valor à sua atitude, se Jesus não desse valor àquela fé daquela mulher, a história não estaria sendo contada. Se apenas aquela mulher tivesse tocado em Jesus, como ela tocou nas vestes de Jesus, ela recebeu a cura imediatamente. E ali ela se afastasse, fosse embora. E ali Jesus também não falasse nada e fosse embora.
a história não estaria sendo contada hoje. Mas o que eu quero trazer para você, meu amado irmão, em Cristo Jesus, que Jesus, ele se preocupa detalhes por detalhes na minha vida e na sua vida. Hoje, assim como na vida daquela mulher, hoje não é diferente. Jesus, ele quer cuidar, ele quer realmente fazer o mesmo como ele fez com essa mulher, ou seja, valorizar a sua vida, valorizar a sua fé, a sua atitude, o seu louvor, a sua adoração, a sua oração e principalmente as suas determinações de fé, as suas atitudes de fé, porque é a fé que agrada, é a fé que realmente move montanhas, é a fé que abre portas. Se aquela mulher apenas tivesse ficado chorando, se lamentando, nada tinha acontecido. Mas o que ela fez? Ela determinou, ela usou uma fé inabalável, uma fé efetiva, uma fé de resultados. E foi reconhecida. A Bíblia diz que reconhecendo Jesus, que a mulher havia lhe tocado nas vestes. E ali identificou. Houve aquele momento, aquela parada, Jesus parou ali, né? Houve aqueles comentários, alguém perguntou, mestre, por que perguntas? Todos te tocam, nós estamos numa caminhada, as tuas vestes estão tocando em tanta gente, ou tantas pessoas estão tocando nas tuas vestes. Houve aquela parada, houve aquele momento ali, né, que foi o período de tempo para que aquela mulher ela pudesse, né, refletir na importância da sua fé, na atitude, ela se sentiu curada. E ali ela foi se apresentar, eu acredito que já em motivo de gratidão, porque ela sentiu no seu corpo a cura. Aleluias. Ela recebeu a cura e ela foi se expressar. A Bíblia diz aqui no versículo 33, né? Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e trêmula, né, ainda se apresentou para falar o que nela operava, né? O que tinha acontecido. Então prostou-se diante dele e declarou-lhes toda a verdade. Qual foi toda a verdade? Jesus aí, a mulher então aí contou a história. Por isso que a história está sendo contada. Naquele momento, Jesus parou a caminhada. Aleluias. Imagina o que Jesus fez. Olha a atenção que ele deu para essa mulher. Olha a importância que ele deu para uma pessoa que usa, que expressa a sua fé. Né? Poderia ter ido embora? Sim. Evidentemente, ele estava em uma missão, em uma caminhada, mas ele parou para valorizar uma atitude de fé, para honrar uma mulher, né, sofrida, do fundo do poço, a morte, por onde ela ia, a morte ia seguindo ela, vendo qualquer momento agarrá-la, e ela agora escuta falar de Jesus. Quantas pessoas em situações como essa mulher, às vezes em situações também difíceis e mais complicadas, escuta falar de Jesus, mas não crê, não acredita, não confia, não toma uma atitude de fé e nada acontece. Então Jesus se aproximou daquela mulher. Ela foi lá, contou a história, contou tudo para o mestre, contou tudo para Jesus. Então todos ouviram a história, inclusive Marcos, Pedro, Lucas, que foram os escritores, né, que escreveram a história desta mulher, porque ela confessou. Aleluias, que coisa maravilhosa. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Aleluias. Vai em paz, porque tu já estás livre deste mal, né? Da enfermidade, dessa doença maligna, demoníaca, que toda enfermidade, toda doença dessa natureza procedem do mal. E aquela mulher ali seguiu a sua vida. E hoje nós estamos contando a história de uma mulher que realmente nos traz um ensino. Então, querido, é preciso, eu costumo dizer nas mensagens por onde eu passo, por onde eu prego, por onde eu ensino a palavra de Deus, a fé está em você.
Por que a fé está em você? Porque a Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que ele nos deu a cada um uma medida de fé. E assim como Jesus nos deu uma medida de fé, não se preocupe com a quantidade, com o tamanho da fé, se a fé é grande, se a fé é pequena, não importa. Importa é ter a fé e usar a fé. Você lembra daquela mulher do azeite, né? Que o profeta Eliseu multiplicou o azeite da viúva, aproveitando agora esse ensejo da palavra? Ela tinha apenas um pouco de azeite na botija. E foi o suficiente para haver uma multiplicação e ela poder sair do fundo do poço. A outra, com o profeta Elias, ela tinha apenas um pouco de azeite e um pouco de farinha. Mas tinha o quê? Tinha alguma coisa. Tem que ter alguma coisa, tem que ter a fé, tem que ter atitude, tem que ter determinação, tem que ter coragem, tem que ter vontade. Aleluias, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia nem de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia, espírito de fé, espírito de amor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E é o Espírito de Deus que está em mim, é o Espírito de Deus que está em você, que está na sua vida. O apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então, se o Espírito de Deus está em mim, se o Espírito do Senhor está em você, então não existe fundo do poço. Existe conquistas, vitórias, né? Existe possibilidades, existe portas abertas, prosperidade, saúde, alegria. Não existe enfermidade, não existe doença. Eu costumo dizer, quem já me ouviu muitas vezes, eu costumo dizer, para a palavra de Deus e para a fé em Jesus, tanto faz uma doença grave, não sei, um tumor, uma lesão, um câncer, uma dor de cabeça, uma gripe, um resfriado, é a mesma coisa, não existe, né? Gradatividade de doença, não existe. Ah, porque a doença tal, fulano, não existe isso. Qualquer doença, qualquer problema, qualquer enfermidade, se usar a fé, anular a dúvida, recebe a cura imediatamente. É o que está escrito na palavra. Glória a Jesus. É o que está escrito, não é apenas promessa, é realidade da palavra de Deus. Foi o que Jesus falou. Se pedires em oração, crendo, não duvidando em vosso coração, tudo que pedires, recebereis pela fé. O que eu quero dizer para você, que tudo que vem de Deus para nós, amado, é de graça. É pelo seu favor imerecível. É pela sua graça. É a graça de Deus. É Ele que envia tudo através da sua graça. Agora, para recebermos, tem que ser tudo através da fé. Você entende? Você entende como que Deus trabalha na palavra, né? Tudo vem pela graça e nós recebemos pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluias. Por quê? Porque a fé é um dom, mas o dom que está em mim, o dom que está em você. Então, através do dom da fé, é que se recebe a salvação pela graça em Jesus Cristo. Os milagres, a cura, né? A prosperidade, dar a volta por cima, confiar em Jesus, nada está perdido, tudo é possível ao que crê. Está escrito no livro de Lucas. Amém, queridos? Tudo é possível ao que crê. Então, creia nessa palavra, se encha dessa palavra para que você possa prosperar. Como o Senhor falou para Josué. Olha, Josué, medita na palavra. Medita de dia, de noite. O que o Senhor estava falando para Josué, o que Deus estava falando para Josué. Você tem que se alimentar da palavra, porque é a palavra que gera fé. Aí ele então diz, porque depois que você estiver cheio desta palavra, você então vai fazer prosperar o seu caminho. E quando o Senhor diz prosperar o caminho, é prosperar a vida, é prosperar a família, prosperar o trabalho, a empresa, prosperar na saúde, na alegria, né?
nas emoções, nos sentimentos, na fé, prosperar uma vida abundante, uma vida de abundância. Isso é vida em Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus possa aplicar essa palavra no seu coração, que você possa se alimentar, ingerir essa palavra, como disse o profeta Jeremias, né? Peguei a palavra e logo as comi, né? O Jeremias pegou assim, ó, a palavra, ele quando começou a ler a palavra, ele viu aquela palavra tão edificante que ele começou espiritualmente se alimentar, se fortalecer. Então, queridos, o que eu quero nesses últimos dias é trazer palavra de edificação. Eu quero ver, né, motivar a igreja a viver a fé, porque eu estou vendo a igreja dispersa, as pessoas dispersas, sem fé, sem confiança, né, vivendo uma vida aleatória, uma vida sem estabilidade espiritual, né, confiando em qualquer coisa, acreditando em qualquer coisa, perdendo a fé por qualquer motivo, desesperançada, uma igreja desmotivada, né? Pessoas que realmente não estão mais se edificando, se alimentando da palavra de Deus. E eu quero trazer a cada dia essa mensagem para que você possa, para que todos possam realmente se edificar na palavra de Deus e poder então, quando o problema chegar, usar a palavra e ordenar o mal sair, ordenar a enfermidade sair, né? Eu tive uma experiência o ano passado, aqui em casa, né? Eu trabalho com a minha voz, todos sabem, e eu comecei a sentir aqui na minha garganta algo muito estranho, assim, uma coisa assim muito com dificuldade não de falar. Eu falava normalmente, mas comecei a sentir a garganta inflamada, a garganta irritada e tal e tal. Tomei os chás, né, as coisas que eu sempre uso, os produtos naturais para manter a voz e manter a garganta naturalmente, e não resolveu. Quando eu ia me alimentar, tomar o café da manhã ou o almoço, eu estava com dificuldade de engolir. Qualquer comida que eu engolia, eu não estava conseguindo engolir. Eu senti que como se tivesse estreitado, né, a minha garganta assim, para poder me alimentar. Então, eu estava na mesa com a minha esposa, meu filho, o Silas, que estava comigo na mesa, e eu falei dessa situação. E eu disse, vamos orar agora. Eu me senti incomodado de imediato, e eu senti que era grave, né? Senti que era uma situação grave. E eu disse, vamos orar agora, ordenar esse mal sair agora, em nome de Jesus, porque a Bíblia me dá esse direito, a palavra me dá essa autoridade. E nós fizemos a oração, ordenei o mal sair, inflamação, eu não sei, eu falei na oração, seja o que for, inflamação, o que for, não importa o que for para mim, não interessa o que seja, só quero que saia. E fiz a oração, determinei em nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quando terminei a oração, disse, agora me dê um pão, porque o pão ele é grosso e é mais, né, o miolo do pão para engolir é mais dificultoso. Disse, agora me dê o pão, entendeu? Peguei o pão, lancei o pão na boca, mastiguei o pão, engoli normalmente, naturalmente, na frente da minha esposa, do meu filho que estava comigo, todos presenciaram o milagre, a cura imediatamente. Eu até falei desse testemunho lá na igreja. Por quê? Porque é a evidência da palavra de Deus. Amém, queridos? É pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Mas para que a igreja receba a cura, é preciso a igreja estar aprendendo sobre fé, confiando, né? Cada dia. Eu leio sobre fé todos os dias, eu escuto pregadores de fé todos os dias, mensagem de fé todos os dias, né? Eu oro sobre fé, reivindico sobre fé, determino fé na minha vida. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe, um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua empresa, né? O seu negócio, para você que ainda não é empreendedor, que ainda não está empreendendo, mas que pretende ter seu próprio negócio, sua própria empresa, faça o seu planejamento, determine o que você quer, confie em Deus, confie na palavra e confie em você, né? São 3 pessoas que você precisa confiar, 3.
Confiar em Deus, na palavra, 3, né? Confiar em Deus, confiar na palavra e confiar em você. Quando eu digo confiar em Deus, está um conjunto, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra que Jesus e Deus é um só, a sua palavra também. Jesus disse, eu e a minha palavra somos um só. Eu estou o Pai, o Pai está em mim. A mesma coisa eu posso dizer, né? Pelo que diz a Bíblia. Cristo está em mim, eu estou em Cristo. Então eu e Cristo somos um só. Por isso que eu posso usar a palavra, né? Confio nessa palavra, porque a palavra de Deus, ela pertence a mim, pertence a você. Tudo isso aqui é nosso. Amém, queridos? Então, queridos, que Deus continue abençoando a sua vida, amém? Mas eu quero fazer uma oração curta, objetiva, pela sua vida. Amém? Para você que vai ouvir esta mensagem e vai compartilhar, o Senhor Jesus, ele vai operar na sua vida e vai operar também na vida das pessoas que você vai encaminhar esta mensagem para a glória de Deus. Amém? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito na tua palavra, o Senhor diz, eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mediante a tua promessa e a tua palavra, Senhor. A tua palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. Então eu quero neste momento, Senhor, através desta palavra, desta fé que está em mim, e desta autoridade, desta palavra que está em mim, eu quero, Senhor, abençoar a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, esta família, as pessoas neste grupo de trabalho, nesta empresa. Eu quero abençoar este povo, abençoar a empresa, abençoar o trabalho, o negócio. Pai, que haja saúde, que haja fé. Em primeiro lugar, que haja fé no coração de todos. Que haja uma mente renovada, uma mente ativada na tua palavra e renovada pela tua palavra, Senhor. Uma palavra de fé, uma palavra de vida. Pai, entra no meio deste povo. Entra na mente, entra no coração deste povo. Renova, ativa este povo, Pai. Faz deles verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, que possam te adorar de fé, em espírito e em verdade, confiando na tua palavra. Que a bênção da saúde, da alegria, da unidade do teu Espírito Santo, Pai. Que haja união, que haja paz, que haja amor. A bênção é completa sobre a vida de cada um. Que haja prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade materiais, crescimento espiritual e crescimento materiais também, crescimento empresarial. Aquele que tem seu pequeno, grande ou médio negócio, Pai, vai alcançando, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que a tua bênção, o teu poder, a tua glória seja, Senhor, constante na vida deles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Receba, meu irmão, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. E quando o Espírito de Deus, começar a atuar, a operar de uma maneira poderosa na sua vida, dá o seu testemunho, fala conosco nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, no nosso WhatsApp, fala conosco no Instagram também da Fé Efetiva. Nós vamos estar mandando vários cortes para o nosso Instagram, Fé Efetiva, do nosso podcast, para que você possa estar compartilhando. E eu quero estar acompanhando a sua vida, eu quero estar orando e eu quero ver os milagres acontecendo. Glória a Deus, porque como assim Elias disse, se eu sou homem de Deus, Elias, né, quando vieram perseguir ali, ele disse, eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E o fogo do céu desceu. Então eu digo a mesma coisa hoje, porque a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. E o apóstolo Tiago disse que Elias era homem igualmente a mim, igualmente a você, sujeito às mesmas paixões e sentimentos. Então, se eu sou homem de Deus, eu profetizo sobre a sua vida e eu verei os milagres acontecer. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E eu quero acompanhar, ouvir e continuar orando pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor continue fazendo coisas maravilhosas, poderosas. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado para a glória de Deus Pai, o nosso Senhor. Amém, queridos? Um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima, até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo, para a glória de Deus, no nome de Jesus.